Olá a todos, eu sou o professor Fábio e a gente vai começar a aula de hoje falando sobre o parnasianismo, que, para falar bem a verdade, não é algo que eu seja lá muito fã, mas eu acho que é importante a gente conhecer um pouquinho sobre isso, até porque em modernismo são esses os autores, é essa estética que vai ser atacada. Eu acho super importante que vocês saibam como funciona, mesmo no partidário disso, e também entender que o parnasianismo foi um dos maiores movimentos que teve dentro do realismo. Então a gente não pode ignorar de maneira nenhuma. Então a gente vai falar sobre o parnasianismo e, acima de tudo, a gente vai ter que tomar um bocado de cuidado porque o movimento parnasiano ele deveria ter sido uma coisa, mas não foi. Então, vamos começar falando um pouquinho do que foi o parnasianismo. O parnasianismo é um movimento poético e a gente sempre coloca eles como equivalentes ao que foi o naturalismo e o realismo para a prosa. Mas pensem no seguinte: o realismo e o naturalismo não tem nada a ver com o parnasianismo, pelo menos não essencialmente. Porque, embora eles comecem muito próximos, e têm os mesmos objetivos, eles não chegam lá pelas mesmas vias. E assim como o naturalismo, assim como o realismo, o naturalismo também é francês. E então, ele sendo francês, ele também vai entrar naquela onda do cientificismo, do combate ao romantismo. Ele acontece pelo seguinte, e vocês vão perceber que no Brasil não é muito diferente. Na França, quando surge o realismo e o naturalismo, a poesia romântica ainda era muito forte. Então, os parnasianos, como grupo, eles se juntam para combater o romantismo na poesia, porque é um campo que a prosa já tinha os realistas e que combatiam muitíssimo bem, aquele idealismo, aquele excesso, aquela melancolia toda do romantismo, os realistas, que não era muito a praia deles. Os parnasianos também foram por esse mesmo caminho. Só que alguém pode pensar, mas poxa, não existe uma poesia sem o caráter emocional, ou pelo menos não deveria existir. E os parnasianos vão para um lado que é o de voltar às regras da poesia. Então, pensem como na nossa realidade, isso acontece muito também. Quando você começa a ter pessoas com uma visão de que a sociedade está muito degenerada, que ela precisa mudar, que antigamente era melhor, porque precisa de mais regras, você está diante de um pensamento puramente parnasiano. Então, o parnasianismo, na prática, acaba sendo isso. Ele vai ser uma valorização das regras da poesia. E de onde que vão tirar essas regras? Eles vão tirar principalmente dos modelos clássicos, ou no caso dos modelos classicistas, lá do século XVI. No caso do Brasil, mitologia grega, Petrarca. Então, tudo isso que existia naquele período do classicismo, eles vão voltar. Só que já aconteceu essa volta uma vez, com os Árcades, com os neoclássicos. Então, aí no caso, a ideia deles era, então, não só voltar à forma, mas também tinha que voltar à sintaxe rebuscada, o uso de figuras de linguagem, sobretudo figura de sintaxe, como no caso do hipérbato, que é você mudar a ordem das coisas. Você também ter uma valorização muito grande de versos muito bem construídos. E aí aqui é uma observação minha. Tudo isso era muito, muito, muito excessivo. Não acho o jeito que eu estou colocando aqui. O que acontece quando a gente fala de parnasianismo, antes de voltar para os slides, é o seguinte: o parnasianismo ele tinha uma linguagem que, assim como acontece com o naturalismo, era visto depois de um tempo como elitista. Isso se agrava muito quando chega aqui no Brasil. Quando chegar na parte do Brasil, eu vou explicar um pouco melhor para você.
Mas pensem numa coisa. Enquanto os românticos buscavam exagerar os sentimentos e lá no finalzinho do romantismo queriam alguma coisa mais social, o parnasianismo ignora. Aliás, é estranho a gente dizer que o parnasianismo ele é próximo do realismo, sendo que muitas vezes eles não estão nem aí para a realidade. Ainda na França, teve um movimento de poetas que escreviam coisas mais científicas, mais racionais. Em Portugal, você tem, por exemplo, o Cesário Verde, que vai começar a falar dos problemas de um modo menos romântico, e ele vai estar no meio termo entre o simbolismo e o parnasianismo. A Florbela Espanca entra um pouquinho nisso, no parnasianismo, mas ela é muito mais sentimental. Então, o parnasianismo, ele, como movimento, ele vai ser um movimento muito mais de estética do que de conteúdo. Embora ele valorize determinados conteúdos que sejam mais racionais, na prática ele valoriza muito pouco o conteúdo. Então, nas poesias parnasianas, o conteúdo interessa muito pouco. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula sobre o que foi o parnasianismo e vamos prosseguir tentando entender como isso aconteceu no Brasil. No Brasil, existia um movimento de escritores que se colocavam contra o romantismo. Yeah. Por quê? A literatura romântica ela tem um probleminha muito, muito, muito grave, que é a questão de que a literatura romântica, para os pós-românticos, né, os realistas, era visto como coisa de burguês. Sim, coisa de burguês safado. Porque é uma realidade muito aburguesada a da literatura romântica. Mesmo hoje, se vocês pensarem em literatura de caráter romantizado, ela é uma literatura burguesada. Então, os realistas, os naturalistas principalmente, queriam uma coisa que fosse fora desse processo de um mundo imaginário, de um mundo real, e qualquer coisa que vocês achem que seja válida para explicar isso. Os parnasianos foram num caminho muito parecido. Quer dizer, nós vamos contestar o romantismo, mas como que nós vamos fazer isso? E é aí que surge o parnasianismo no Brasil. E o parnasianismo era uma poesia feita para pessoas que estavam realmente muito de saco cheio do romantismo. E quem começou aqui no Brasil foram os escritores Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e o Teófilo Braga. Desses, o Raimundo Corrêa ele ainda tem uma veiazinha um pouco mais sentimental. E a ideia desses românticos, desses naturalistas, era ir contra a poesia romântica. E o maior escritor do nosso parnasianismo foi o Olavo Bilac. E é aqui que a gente começa algumas coisas. A poesia parnasiana é uma poesia muito bonita para ser lida. No final dessa aula a gente vai analisar um poema, inclusive para vocês terem uma noção de como que é um poema parnasiano. Ao mesmo tempo que é uma poesia extremamente vazia. Por quê? Porque o parnasianismo ele sufoca o simbolismo. E a nossa poesia parnasiana ainda vai pegar um pouquinho da poesia científica, um pouquinho da poesia objetiva, só que foge muito do que os franceses faziam. Legal. Então, quando a gente fala de poesia parnasiana, está falando sobretudo de uma poesia extremamente voltada para a forma. Então, inclusive, nessa aula eu vou explicar um pouquinho sobre as formas, a gente fazer uma revisãozinha sobre formas. Tanto que os franceses, sobretudo o Toph Gautier, ele cunha o termo arte pela arte. E isso fica. O que é essa arte pela arte? Não importa tanto se você tem inspiração, não importa tanto se você tem alguma coisa para dizer, o importante é que você tenha um poema bonito. E é aí que a gente traça um paralelo que eu acho muito legal para entender por que o parnasianismo depois foi jogado para a lixeira da literatura. Imagina uma pessoa que faz academia, e eu acho que é até legal a gente traçar esse paralelo.
Não é a pessoa que faz academia. Ela tá lá, faz uma academia, papá, ela gosta. Ela faz e de repente ela começa a tomar esteroide. Ela está preocupada com o resultado do exercício? Quer fazer um exercício físico porque ela quer ficar saudável? Quer ficar saudável? Ela faz um exercício físico porque ela quer aparentar estar pelos músculos proeminentes. O parnasiano é a mesma coisa. O parnasiano produz a poesia dele muito menos com a ideia de produzir uma poesia que tem algo relevante, né? E mais para dizer, olha como eu sou fodão. E é aí que entra o grande problema do parnasianismo com os modernistas do século XX. Os modernistas olhavam para aquilo e falavam: precisa de conteúdo. Não que os poetas não tivessem. Tem muitas boas poesias no parnasianismo, inclusive. Mas o conteúdo não importa. Então vamos voltar para o cara que toma bomba. Ele não está se preocupando com a questão de fazer exercício para ter saúde. Está preocupado porque quer ficar grande. Então, isso é um comportamento muito parecido com o parnasiano. O exterior é muito mais importante do que o interior. Por dentro, o cara pode estar super doente, mas por fora ele está belo, ele está forte, está grandão. Então, é isso que vocês têm que pensar sobre o que é o parnasianismo. E aí, quando a gente fala sobre o parnasianismo, ele acaba tendo uma força tão grande que chega em 1880 e só vai de fato acabar a partir de 1930, quando o modernismo amadurece, se consolida, as pessoas começam a consumir mais coisa dentro do modernismo. Tanto é que um dos grandes escritores do modernismo, o Manuel Bandeira, ele era parnasiano antes de lançar o Libertinagem, que foi o primeiro livro dele que era dentro da estética modernista. Inclusive, ele vai fazer um poema, Os Sapos, que vai mostrar os excessos, os problemas dos parnasianos. E aí, vamos falar um pouquinho do que caracteriza, afinal de contas, o poema parnasiano. As características são coisas muito importantes, inclusive, para a gente tentar entender como isso funciona. Então, a primeira coisa é que os parnasianos não curtiam excesso. Como assim? O, o parnasiano brasileiro, principalmente, a gente vai focar muito no Brasil, não tanto no português, até porque a gente vê muito pouco do Cesário Verde, do todos os escritores mais proeminentes ali. O, o parnasianismo brasileiro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é emoção. Não... Então, os escritores do parnasianismo tinham que ser o menos emocional possível. É claro que isso não quer dizer que eles não vão ter subjetividade, é isso que vai diferenciar eles dos franceses. Mas é uma subjetividade muito mais equilibrada. Não é aquela coisa que você, posso dizer, você coloca no romantismo, eu vou sofrer, eu vou morrer. Não, tanto que temas como amor eram até bem comuns nas poesias parnasianas. Mas elas eram aquelas coisas bem moles, bem murchinhas. Então vocês pensem que o parnasianismo prezava muito por isso. E aí fala um pouco de imagem poética. Imagem poética é aquilo que quando você lê um poema, você consegue visualizar. Seria a parte de você transformar aquilo que você escreve, que você lê, em imagem mental. A do parnasianismo, ela é sempre a mais simples possível, porque eles têm que ter algum critério de objetividade. Se eles começarem a trabalhar com imagens poéticas muito complexas, onde entra a figura de linguagem, figura de palavras, acaba ficando muito difícil de você entender. Agora eles vão usar eventualmente isso. Mas as imagens, você visualizar sobre o que ele está falando é fácil. Porém, tem um problema. A forma do poema é extremamente complicada
cuidada, revista e sempre procurando o caminho que fosse o mais trabalhoso, o mais difícil. Ou seja, se tem, por exemplo, um verso que é mais difícil de produzir, o parnasiano vai preferir sempre o mais difícil, mais trabalhoso, mais rebuscado, sobretudo utilizando figuras de sintaxe, frequente para eles. Então, tudo que fosse dar mais trabalho era coisa que o parnasiano valorizava. E aí vamos entender como que isso vai aparecer. Então, vou fazer uma revisãozinha sobre rimas, porque o parnasiano pega muito isso. Então, nós temos aqui as rimas perfeitas ou consoantes, que eram as rimas preferidas por eles. E a rima perfeita, rima consoante, é aquela que a sílaba ou trecho que rima, ele combina inteiro. Então, falado com cantado. Note que ado, os dois batem. Presente e ausente. Veja que é ente. No caso aqui, ente, porque no zente vai o Z também, vamos dizer o zente, zente. Presente e ausente. Particularidade, dificuldade. Então começa com esse dade, que é a rima perfeita. Por que ela é chamada de perfeita? Porque é a rima que soa melhor no ouvido. É aquela rima que você consegue todos os elementos fonéticos combinam. Só que eventualmente vão ter outros tipos de rima que são mais difíceis. Os parnasianos não vão gostar muito. Os simbolistas vão usar bastante. Primeira rima toante. Boca e moça. Mas pode pensar, mas professor, isso não rima. Sim. Se vocês notarem, há algumas letras que são iguais. Quais são? As vogais. Então é chamado de rima toante ou rima assonântica também. Ou rima assonante. Então, boca moça, você vê que o A são repetidos. Pálida lágrima, plátano cálamo. A rima toante, inclusive, eu acho ela uma das coisas mais difíceis de conseguir, porque você precisa ter palavras com a mesma quantidade de sílabas, que é bem difícil, e de preferência palavras que tenham as mesmas vogais nas mesmas posições e com as mesmas sílabas tônicas. Eles não vão usar muito sílaba toante, mas vocês vão ver muito disso dentro dos poemas. Veja que, por exemplo, pálida e lágrima dá uma combinação que é rítmica. Então é bem difícil a rima toante. Ela não é usada muito nos poemas, mas no meio dos versos vocês vão ver bastante, muito poema para todos mais rebuscados. E a aliterante é ainda mais difícil. Eles não curtem muito, porque para os parnasianos, a aliteração, o som aliterante não soa legal no ouvido. Qual que é a diferença da toante para a aliterante? A aliterante rima pelas consoantes e utiliza o mesmo princípio. Palavras com as mesmas sílabas tônicas e palavras com as mesmas consoantes. Então, fez, faz. Note que esses Z, finalzinho, S, rimam. Lata, luto. Medo, moda. Isso melodicamente é muito interessante, mas percebe que, vamos voltar aqui, pálida lágrima, lata, luto, qual deles parece mais melodioso para os nossos ouvidos? A rima por assonância, ou a rima toante. E isso é interessante, por que essa rima toante pega tão bem no nosso ouvido? Porque a língua portuguesa ela é uma língua muito mais vocalizada, muito mais de vogal do que de consoante. A gente utiliza muita vogal. Tanto que as nossas sílabas são sempre consoante e vogal, no mínimo, ou no mínimo uma vogal, se for, por exemplo, se eu pegar na parte, sei lá, na parte de amado, esse A é separado. E aí a gente tem os tipos de rima que também vão aparecer bastante. E aí vamos pegar aqui a rima que nenhum parnasiano sonha. Pobre. Por que é chamada de pobre? São palavras da mesma categoria gramatical. Gato e pato, ambos substantivos. Correr e fazer, ambos verbos. Amarelo, singelo,
Ambos podem ser substantivos ou adjetivos. Ela é pobre. Por que ele evitava rimar pobre? Porque a rima é mais fácil de fazer. Quando vocês vão ler poemas, ou algum de vocês que gostam de escrever poemas, vocês vão notar que é muito fácil você rimar, por exemplo, flor e amor. Flor e amor, para pegar os exemplos mais típicos. Acabar, começar. Por quê? Porque quando você tem rimas de mesma categoria gramatical, é muito mais fácil achar palavras que combinam. Por outro lado, eles vão preferir as rimas ricas, que são palavras de categorias gramaticais diferentes. Nós, Nogueira, não, semente, né? E veloz. Substantivo, adjetivo. Altar, desenhar. Substantivo, verbo. Pente, surpreendente. Substantivo e adjetivo. Essas são as rimas ricas e as mais predominantes nos poemas parnasianos. Agora, a rara ou a preciosa é quando você combina palavras que normalmente não. Como, por exemplo, estrelas e vê-las. Mandala, dala. Parabéns, vinténs. Note que parabéns e vinténs são coisas. Porque, embora sejam palavras do mesmo tipo gramatical, é um tipo de rima muito difícil de você conseguir. Porque você tem tens com bens. Esse B e T são coisas muito próximas, são coisas que, do ponto de vista fonético, são difíceis de rimar. Profícuo, conspícuo. Profícuo é aquele que produz muito, conspícuo é aquele que consome muito. Então, note que você tem esse conspícuo, P e F. Essas rimas são muito difíceis, porque são palavras em pontos de articulação diferentes. Tem, por exemplo, B e V. B e V é muito fácil de você fazer rima, embora entre rima preciosa também. Uma palavra que tenha consoante B, uma que tenha a ver próximo da rima, próximo da tônica. Eles também vão usar bastante isso, mas isso, por ser mais difícil, aparece menos vezes. E também os parnasianos, eles não acreditam que a oralidade possa influenciar na língua. Então, eles vão ser uns grandes de uns responsáveis por bater na tecla da gramática normativa. Então, aí entra no seguinte. Os românticos, eles escreviam com excesso de linguagem. Excessos. Só que os parnasianos, eles cometem excessos na forma. O parnasiano vai escrever majoritariamente soneto. No Brasil, você ainda vai ter alguns poemas parnasianos que não são na forma de soneto. Na França, todos os escritos de parnasianos são sonetos. Por quê? O soneto é uma forma classicista. O soneto é uma forma que surge no século XV, século XIV. Agora, olha a memória, acho que foi século XIV lá com o humanismo, depois do século XV começa lá o Petrarca. É o cara que vai criar o modelo de soneto que nós conhecemos. Embora o soneto em si já existisse. Vai lá e aprimora para o modelo de quatro estrofes, sendo duas com quartetos e duas com tercetos. Isso no modelo petrarquino. Modelo shakespeariano, três quartetos e um dístico, que é formado por dois versos. Normalmente a estrutura do soneto, isso o parnasiano brasileiro vai levar muito a sério, é você apresentar a ideia principal no primeiro estrofe e usar a última estrofe para encerrá-la. É chamada de chave de ouro. Então, para você encerrar o poema, os três últimos versos, uma conclusão. E aí, a preferência deles é pelo verso alexandrino de origem francesa. E o verso alexandrino é uma das coisas mais difíceis de serem escritas. Ele é extremamente complexo. Por razão. O verso alexandrino ele é um verso montado.
dentro de uma realidade da língua francesa, na qual a contagem de sílaba é um pouco diferente por conta da estrutura da própria palavra. Lembrando que no francês a tônica quase sempre recai na última sílaba. Boa parte das palavras. Que nem, por exemplo, pegar rouge, que é vermelho, pegar voiture, que é carro, no caso voiture, pega só no tu. Então, no francês, você tem um pouco dessa ênfase. E a forma de contar de sílaba de parte fonética do francês é um pouquinho nesse sentido. É uma língua que muito bonita para muita gente, mas ela tem nuances fonéticos meio trabalhosos. E aí, o verso alexandrino surge justamente em poemas que falam sobre Alexandre o Grande, pois tem esse nome verso alexandrino. E com todas as sílabas poéticas é o que você consegue aproximar o poema mais da prosa, porque você tem muito mais espaço para falar. Só que o verso alexandrino ele tem umas regrinhas meio complicadinhas. Primeiro, que você tem que dividir o verso alexandrino como se ele fosse um verso formado com 2 versos de 6 sílabas. E a última palavra da primeira metade tem que encerrar o, a sexta sílaba. Chama isso aí de dístico. Dístico não, de cesura. Tem que cortar. Se você pudesse cortar o verso em 2 metades de 6. Então eu não posso usar uma palavra que a tônica está na sexta e continuar no próximo verso. Em segundo lugar, tem esquemas de rimas próprios para versos alexandrinos, e seguindo as regras do Olavo Bilac. Claro que depois isso vai mudando, mas há regras aqui. Então, o verso alexandrino é um verso super complicado porque tem muito. Então, dado esse grau de complexidade, os poetas ficavam maravilhados quando eles conseguiam chegar nesse nível de perfeição. E eles vão usar uma coisa que vai ficar no modernismo também. Embora os modernistas não gostem muito dos parnasianos, os parnasianos têm um mérito. Usar o chamado enjambement, ou encadeamento. Onde você tem um verso que ele termina, mas não termina a ideia. A gente vai ver no poema do Bilac como que o enjambement é usado. E isso junto com o hipérbato, que é a inversão da ordem dos termos da sentença. E aí vamos fazer a análise para a gente poder finalizar essa aula, esse poema do Bilac. Então, longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve. Note que você tem aqui o uso do enjambement. E utilizando também a parte da mudança de ordem, porque se você for colocar na ordem direta, seria Beneditino escreve longe do estéreo turbilhão da rua. Longe do estéreo turbilhão da rua é o que nós vamos chamar em português de predicação de adjunta adverbial. E como isso está deslocado, você coloca uma vírgula. Então, a pontuação é uma coisa muito importante. Enquanto nas poesias anteriores ao Parnasino, a pontuação era muito mais um enfeite ou um elemento estilístico, aqui é seguida a regra do português. Então, longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalhe, teme, lime, sofre. Ó, veja só, sofre, sua, teime, lima. Olha as sequências fonéticas que nós vimos anteriormente. Trabalhe, teima, lima, sofre. Então, esse aqui é o poema para falar sobre como que as poesias têm que ser escritas. Então, quando ele coloca longe do estéreo turbilhão da rua, ou seja, longe das pessoas, Beneditino escreve. Por que se refere ao beneditino? Porque ele escreve tal qual um monge beneditino, que a ordem beneditina é uma das ordens mais isoladas que tem. Trancam. No aconchego do claustro, ou seja, trancado no teu quarto, na paciência, no sossego, trabalha, teima, sofre. Quer dizer, ele vai escrever, dar uma ajeitada, perder a paciência,
Então, quer dizer, é um trabalho desgastante fazer poesia. Então, até explicando essa primeira estrofe que o trabalho de um poeta é igual ao de um monge. Trabalha com esmero trancado no seu claustro, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço. Ou seja, que quando você escrever, não pareça que foi fruto de tanto trabalho. Mais uma vez, olha o uso do Enjambemã. E a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, olha, construi nua. Olha bem, olha essa construção como ela é bem difícil. E já é uma rima preciosa. Rica, mas sóbria. Então, ele está dizendo o seguinte: beleza, você vai ter que mostrar todo o fruto do teu trabalho, mas o seu trabalho tem que ser um trabalho bastante técnico, bastante simples, porque que a imagem fique nua, quer dizer, a imagem seja visível para todo mundo, mas ao mesmo tempo seja algo simples, algo que qualquer pessoa poderia entender, porque na verdade não é o que rola. E aí ele continua: não se mostre na fábrica o suplício do mestre. É natural o efeito agrade sem lembrar os andaimes de. E é aqui que ele explica o seguinte: de uma maneira que quando você constrói um prédio, você não vê o esforço que foi feito para construir, e se você vê o objeto pronto, o poeta tem que fazer isso. Ele não vai mostrar para as pessoas que, nossa, como eu fiz muito esforço, nossa, como que eu trabalhei nisso aqui. A ideia dele é: ele faz e o que tem que ficar para as pessoas é o resultado, não o background. Isso é uma oposição ao romantismo. Por quê? No romantismo, se apregava muito que o que você passou para escrever aquilo tinha que aparecer. Então ele está dando aquela alfinetadona nos românticos, dizendo assim: não interessa saber pelo que você passou, interessa o produto final disso. E ele diz: porque a beleza gêmea da verdade, a arte pura, inimiga do artifício. Então vai explicar que a beleza, esse beleza com B maiúsculo é personificado, ela é gêmea da verdade, ou seja, tudo que é verdadeiro é belo. Esse é um conceito grego, inclusive, e os renascentistas usavam muito, os neoclássicos, ou a arca de bastante. Então ele vai explicar isso. E ele vai dizer o seguinte, que a arte ela tem que ser pura. Porque você não vai inventar, você não vai criar artifício, você não vai trazer exageros, você vai trazer apenas a arte, apenas o resultado. Por isso que é a arte pela arte. Você não vai fazer a arte para expor o que você quer, porque ela é uma reflexão sua. E ele termina dizendo: é a força e a graça na simplicidade. Quer dizer, ele é bem simples. Isso, inclusive, vai fazer, aí já explicando um pouquinho para vocês sobre o parnasianismo como movimento, o parnasianismo ele perdura justamente por conta disso. Ele se torna um movimento bastante artificial. E essa artificialidade do parnasianismo, ela acaba funcionando da seguinte forma. Quando a gente pensa no parnasiano, a gente tem que imaginar que ele vai estar muito pouco preocupado com a realidade, muito pouco preocupado com o mundo, e ele vai querer o tempo todo atacar qualquer coisa que pareça minimamente romântica. Tanto que alguns dos anjos, foi muito bom, vocês vão conhecê-lo melhor quando começarem a ver a transição para o modernismo. Ele era extremamente parnasiano na forma. Ele obedecia muitas das regras do parnasianismo. Só que ele conseguia fazer coisas do tipo um verso, 10 sílabas com palavras. E isso era um terror para o parnasiano. E jamais. Além disso, quando os parnasianos surgiram, eles gozavam de muito prestígio justamente porque eles tinham um lado lúdico, um lado pedagógico. Muitas pessoas já fizeram, inclusive, análises sintáticas usando esses poemas. Ou seja, porque esses versos podem ser colocados juntos. Além disso, a grande crítica que a gente faz ao parnasianismo, e por que a gente dá tanta importância para ele,
é que o parnasianismo, na prática, ele se configura muito como um sistema extremamente artificial. Eles eram contra o artificialismo, mas essa volta da forma é extremamente artificial. Tem que imaginar que enquanto o romantismo tinha mostrado, olha, eu posso ter uma liberdade de criação enorme, o parnasiano vai dizer, não, vamos voltar para acabar com esses excessos porque eles foram longe demais. E ainda vão criar mais regras. Então vai ter a regra do verso alexandrino, vai ter a regra das rimas, que passa de fato a valer no parnasiano, o tipo de temática, e isso é contraproducente dentro da ideia de fazer uma poesia mais livre. Tanto que os modernistas eles vão rejeitar isso e eles vão redescobrir os simbolistas que foram ignorados. Vai ver numa outra aula sobre o que foi o simbolismo, e o simbolismo ele foi enterrado e foi deixado em segundo plano, em primeiro lugar, por conta disso. Há outros problemas que a gente vai explicar na aula também. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre o parnasianismo. Um grande abraço para